Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo comentando aí o anime da bruxa, da polêmica, melhor forma de chamar ela atualmente, com certeza. Bom, eu já expliquei as tretas que deu e tal em dois vídeos separados aí, quem quiser se atualizar com isso, dá uma olhada neles. Nesse aqui eu vou focar no episódio 9, que eu já tinha comentado no vídeo anterior desse anime, que o diretor tinha falado que seria o episódio mais pesado da série, e de fato, teve elementos aí extremamente pesados, mas foi pesado graficamente, em termos de gore, em termos de peso psicológico. Eu ainda acho o episódio 3 mais pesado. Obviamente isso vai variar de opinião para opinião. Outra coisa interessante é a atitude da heroína principal. Se você comparar a atitude dela no episódio 3 com a atitude dela no episódio 9, não parece a mesma personagem. Então tá bem interessante discutir a respeito, tem umas coisas estranhas que aconteceram nesse episódio também, alguns consideraram erros, alguns justificaram, eu vou discutir aqui em geral. Foi um episódio bastante interessante, pelo menos, de falar a respeito e adicionar um pouquinho mais de polêmica a essa série, que já tá dando o que falar. Alguns amam a protagonista e outros estão odiando ela, tá variando aí. Alguns até gostaram do sofrimento dela nesse episódio, exatamente porque não estão simpatizando tanto com ela. Mas bom, de qualquer forma, vamos lá, dar uma geral nesse episódio. Se gostarem do vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal e apertar aquele sininho, para não perder nenhum vídeo. E quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 250 vídeos extras acumulados aí. Para quem virar membro, e você ganha mais 3 a 4 por semana, se você for nível 3 no caso. Cada nível é uma quantidade de vídeos diferente. De qualquer forma, você ganha guias, tops, recomendações de anime, mangá, quadros exclusivos de análise técnica, quadros com temas mais pesados, que eu não poderia botar aqui no canal, porque seria desmonetizado. Eu sou desmonetizado por muito menos, na verdade. Isso é meio frustrante, mas de qualquer forma, eu tenho bem mais liberdade aí, com o conteúdo que eu posso fazer para os membros. E você também ganha todos os vídeos do canal adiantados, lives 2 vezes por mês, com perguntas e respostas, e impressões semanais todo final de semana, onde eu comento aí tudo que eu tô assistindo da temporada. Eu assisto muito anime por temporada, inclusive da bruxa, eu tô ando comentando aí semanalmente para os membros. E claro, o mais importante, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado, me ajuda demais. E bom, vamos lá, o anime da bruxa que ocorreu nesse episódio. Bom, ela foi ajudar uma bruxa. Sim, alguns vêm comentando que ela só ajuda bruxas. Ela tem uma treta aí com humanos, ela se considera acima deles ou diferente deles e só quer ajudar bruxas. Ou quem pede ajuda a ela, também cogitaram isso. Tá, você tem que pedir ajuda a ela pra fazer alguma coisa, porque por vontade própria ela não vai fazer. É o caramba. A bruxa lá daquele episódio não pediu pra ela interferir na luta e ela queria interferir na luta. Aquela bruxa lá estava numa cidade destruída. Então não, ela ajuda por vontade própria também, mesmo sem você pedir. A questão é que alguns estão afirmando que ela só ajuda bruxas. É, pode ser, mas é muito estranho com certeza. De qualquer forma, ela só tem empatia por bruxas também? É a impressão que dá. O que seria bizarro, porque bruxas não são colocados como outra raça. Bruxas são humanos, normais, que conseguem usar magia. Então, a não ser que ela seja extremamente preconceituosa, se considere completamente superior a humanos normais, ela nunca demonstra isso. Ela se acha um pouco e tal, mas não a ponto de se achar, no caso, superior, uma raça superior a humanos. Então as atitudes dela continuam muito confusas. Mas vamos à história desse episódio primeiro. Bom, começa com uma bruxa pedindo ajuda a ela em troca de dinheiro lá, ela tá zerada de dinheiro, e ela aceita. E essa bruxa quer fazer um negócio bem complexo. Ela juntou um bando de sangue dela e tal, um bando de coisa lá pra sacrificar e conseguir energia mágica o bastante pra voltar no tempo. Sim, Steins Gate. Ela quer voltar no tempo e salvar uma amiga de infância dela, que sofreu um bando de coisas, os pais dela morreram, aí ela foi pega por um tio, o tio abusava dela, aí ela acabou matando o tio, depois disso ficou louca, virou uma assassina em série lá, e no fim das contas é essa bruxa que teve que matar ela, porque ela ficou uma louca lá, que comia gente, fazia o diabo. E, bom, depois disso, ela decide lá que quer voltar no tempo e tentar salvar essa amiga dela de virar uma assassina, sofrer vários traumas e tal. E pra isso, ela queria evitar o assassinato da primeira família dela. Ela achou que se evitasse isso, a garota teria uma infância feliz e tudo mais, e teria uma vida completamente diferente. Só que ela explica lá que não alteraria o mundo dela, só criaria uma outra realidade distinta, onde essa garota teria uma vida melhor. Ela até comenta que nem vai viver isso e tal, porque elas vão voltar pra realidade, que ela tá morta depois de executarem isso, só tem 1 hora pra executar, mas ela ficaria feliz só em saber que conseguiu criar uma realidade paralela, onde a garota vai ser feliz. Então beleza, até aí tudo bem, a teoria de viagem no tempo e tal, tá funcional o que eles estão usando aí.
Eu acho essa uma das mais válidas. Cada mudança que você faz cria uma realidade distinta. Aquele negócio das cordas lá. Steins Gate tem muito isso. Mas outra questão é que se não fosse isso, seria uma magia extremamente apelona. A mulher pode voltar no tempo e alterar o passado, que modificaria o futuro, onde ela está presente. Então, um bando de pessoas com propósitos ruins poderiam alterar coisas importantíssimas na história e tal. Viraria uma bagunça o mundo. Pelo menos nesse negócio de criar realidades paralelas. Elas podem criar realidades paralelas, mas tipo, um cara lá, um rei, algo parecido, não pode pagar uma bruxa ou várias bruxas para fazerem coisas parecidas, para dar vantagens a eles ou algo parecido. Ou uma pessoa ruim, matar alguém importante, o rei, o herói, etc. Não adianta nada. Até voltaria e mataria ou alteraria alguma coisa. Mas essa alteração iria para uma outra linha que essa pessoa não está presente e não ia ganhar nada com isso. Só ia saber que criou-se uma outra linha. Então isso resolve esse problema também, desse negócio ser muito apelão. Não é tão apelão porque a linha que vai se criar com a modificação, você não vai estar presente lá. Mas de qualquer forma, seguindo aí, eles voltam lá pra tentar salvar essa amiga dela, ela até se encontra com ela e tal, ela parece toda inocente, fofinha, quando ela reencontra com ela ali, e vai seguindo, eles veem os pais lá da garota, que querem tentar salvar eles, pegam bem no momento que o assassino vai matar eles. Mas bom, já tinha algumas coisas esquisitas na história, quem prestou atenção não deve ter se surpreendido tanto com o twist que ocorreu ali, porque o modo que os pais da garota é descrito, que eles morreram, lembra muito o modo que o tio morreu, o tio que abusava dela e tudo mais. Então ali você já suspeita, putz, não será a garota que fez isso desde o começo? Eles estão achando que é um assassino e tal, mas na verdade foi ela. Desde o começo ela já era uma assassina e tal, ou matou por algum motivo. É uma possibilidade. E daria peso maior ao episódio. Como o diretor já tinha falado que seria um episódio pesado, você já começa a cogitar possibilidades pesadas. Essa seria uma delas. Então não foi uma grande surpresa pra mim. Quando a protagonista chega lá e descobre que a garota matou os pais e inclusive matou a bruxa. Ou parece que matou pelo menos. Inclusive alguns estão se perguntando, pô, como exatamente ela matou uma bruxa, que é muito mais forte que ela? Tem magia e tudo mais, ela não tem magia. E a outra tava usando magia, inclusive. Apareceu a ligação com o anel da protagonista lá, então ela tava utilizando de magia. Então ela não conseguiu usar nenhuma magia pra parar a garota. A garota foi lá e esfaqueou ela. Ou esfaqueou de surpresa. Aí seria válido, a gente não tem explicação de como foi a cena. Só que no caso, ela matou os pais e conseguiu matar a bruxa ainda. A garotinha ali, então, ela tem que ser muito rápida pra pegar todo mundo de surpresa ali. Mas de qualquer forma, quando a Elaina chega lá, tá a bruxa ela aparecendo que tá morta, e os pais lá já mortos também, e a garotinha que fez o estrago. Inclusive, ela come, aparentemente, as pessoas. Ela é mais louca do que parece. Olha a boca dela. Nossa. Bom, de qualquer forma, ela já era uma assassina em série lá antes daquele evento com o tio. Não foi o tio, no caso, que traumatizou ela com os abusos e tal. Na verdade, ela comenta que os pais abusavam dela. No caso, a mãe batia nela e o pai abusava de formas... Bom, vocês imaginam aí dela. Só que ela comenta isso aí que estraga. Se ela falasse isso de forma inocente e tal, não entendendo claramente a situação, seria uma coisa. Daria uma inocência e um peso muito maior a situação ali. Mas a gente nem conhece os pais dela direito, não viu nada dos pais e tal. A gente só sabe que tinha os pais lá, meio sem rosto, que abusavam dela. Então isso já tira muito do peso da situação. Alguns cogitaram até que esse episódio seria mais pesado se fosse dividido em 2 episódios. Sim, alguns cogitaram 3. 3 seria muito lento. 2 seria interessante, porque poderia mostrar um pouco da convivência dela com os pais e tal, algumas coisas meio suspeitas acontecendo ali, e você já criando aquela tensão na coisa toda. A gente teria mais tempo para simpatizar com os personagens e ficar meio suspeito de algumas coisas e dando um peso, um clima mais interessante à situação. Aí vai tudo muito rápido, e a gente só pega as coisas por descrição. Por descrição não tem metade do peso do que pela parte visual. Por exemplo, aquele episódio 3, o que dá o maior peso a ele não é alguém dizendo, ah, não, o cara abusava da garota. É você notando isso de forma sutil. Quando o cara passa pela mesma porta, a garota sai lá e tá ajeitando a roupa dela, e aí vem o cara e sai da mesma porta depois. Então você pega o que ele estava fazendo com ela ali. É uma coisa relativamente sutil, ninguém fala pra você, mas você nota e dá um peso enorme. Então esse episódio aí dá mais tempo pra você. Então esse episódio acaba com uma direção mais funcional nesse sentido, de dar peso. E esse já fica mais o peso pelas palavras mesmo. Só que ela fala como um adulto. Eu acho horrível isso, os autores tendem a cair muito nisso. Eu acho uma prática
Tipo, estraga muito a situação. Quando eles querem fazer a criança parecer fofinha e tal, aí botam umas falas de criancinha e tal, meio bobinha. E aí a gente vai pra uma cena muito mais séria. E a garota começa a falar como um adulto que entende plenamente a situação, o que causou o trauma dela, que tornou ela uma assassina e tudo mais. É como se fosse um adulto analisando a situação por fora. É ridículo. Ela devia falar de forma inocente e tal, nem entender direito por que ela faz aquilo. Virou um instinto louco dela, porque ela é uma criança, ela ainda tem uma inocência, por assim dizer. O pai abusava dela, beleza, ela pode colocar isso, no caso, de forma bem mais inocente ali, dizendo que o pai fazia coisas com ela e tal, que ela odiava, e a mãe batia nela depois. Mas não colocar isso como motivo dela ter ficado louca pra fazer aqueles negócios, e começando a gostar de matar. Ficou bizarro ela se autoanalisando ali do motivo, entendeu? Ficou muito ruim isso. Autores tendem a fazer isso direto em várias obras. Crianças agindo como adultos, falando como adultos. Crianças agem como crianças. Mesmo sendo uma superdotada e tal, ainda tem alguns nuances ali. É uma criança, sofreu abuso e tal, e aí teria problemas psicológicos que levaram ela a fazer coisas ruins. E ela podia já ter um quê de serial killer e tudo mais. Mas botar uma criancinha de uns, sei lá, 8, 7 anos de idade pra falar como um adulto se autoanalisando é bizarro demais. E é toneladas de obras que fazem isso. Os autores não sabem lidar muito bem com criança frequentemente, alguns sabem. Mas eu vejo direto isso de crianças em anime falando como adultos. E aí, tipo, é só basicamente um adulto no corpo de criança ali. Já perde todo aquele ar de criança, realmente. Se é uma criança, você tem que colocar as falas dela, ela tem limitações de vocabulário. Uma criança não fala com aquele vocabulário mais extenso de um adulto. Ela tem várias limitações ali. Ela não faz as ligações lógicas que um adulto faria, dentre outras coisas. E se você coloca uma criança pra agir como criança em uma situação dessas, nossa, dá um peso absurdamente maior à situação. Porque tem uma inocência misturada ali no meio. Então, ficaria muito mais pesado. Mas a gente tá vendo aí basicamente um serial killer de 15 anos ou 20 no corpo de uma criancinha de 7. É a impressão que dá isso aí. Então isso tira muito do peso. E a gente nem viu nada desse negócio dos abusos dela, nem nada da mãe batendo nela, porque o pai fazia coisas com ela, e segundo ela, a mãe ficava com raiva disso, e ao invés de denunciar, fazer alguma coisa, a mãe dela batia nela. Você ouvindo é relativamente triste, mas sem ver, tira muito do peso da situação. Se você visse o corpo dela com machucados da mãe, batendo nela, e no caso visse algumas nuances igual daquele episódio 3 do pai fazendo coisas com ela, ou no caso dando a impressão que faz, você teria um peso muito maior a coisa toda. Mas bom, seguindo aí, a Elaine vai tentar fazer alguma coisa ali, parar ela, mas a Elaine tá completamente meio tapada ali. Eu não sei se é porque é uma criança, mas ela tava agindo de forma bem estranha comparada a outras situações, em que ela se mostrou bem mais confiante. Mas bom, aquela bruxa tá viva ainda e a bruxa mesmo consegue parar a garotinha. Só que o esforço que ela faz pra matar a garota é totalmente desproporcional. Tipo, é uma criancinha e tal. Não dá pra entender esse esforço Hércules, tanta magia que ela precisou usar pra matar uma criança que não tinha magia. Não usava nada, então ficou meio exagerado. Vários elementos aí desse episódio que tiraram um pouco do peso dele. Tentaram pegar a gente com gore só, mas é isso. A parte do drama é que essa garota aí, como a protagonista, tira o anel. Não dá pra entender de novo por que ela tirou o anel. Ela não quer que a garota mate uma garotinha assassina, que inclusive tentou matar ela. Não dá pra entender, Elaine. Tem situações que ela é super fria e tal, episódio ela é super fria. Aí nesse ela tava com uma personalidade totalmente, não pode matar criancinha, não pode ser uma assassina louca. Ela não faz nada com ela. E no caso a criança, se a outra tirasse a magia dela, podia matar aquela lá de vez, porque ela tava viva ainda. Mas ia morrer de vez tirando a magia dela. Então a Elaine, olha, ela é muito louca e não bate, tipo, o autor parece quer criar histórias específicas, eu vou entrar em mais detalhes disso um pouquinho mais à frente, mas a minha impressão é que ele pensa em histórias e aí os personagens para as histórias têm que ser um pouquinho diferentes, então ele altera a personalidade da bruxa, da protagonista, um pouquinho, de leve lá, tenta fazer alterações para ela bater com o tipo de história que ele quer contar. Então isso fica bizarro, porque de vez em quando aquela história da garotinha, ela parece super fria, e nessa história ela parece super dramática e tal, totalmente diferente, outra pessoa. Então, isso fica mal feito, mal escrito. Muita gente reclamou de vários elementos aí desse episódio, mas esse, a variação de personalidade da Elaine, parecendo outra pessoa às vezes, foi o que mais me incomodou. E bom, ela tira o anel lá pra parar a outra bruxa, ela não adianta nada, porque a bruxa sacrifica as memórias dela, dessa amiga de infância dela, pra poder usar magia e matar a garota. E consegue lá. Matou a garota e elas voltam no tempo lá e ela não lembra mais da garota depois disso. E a Elaine fica chocada com isso e tal, fica toda mal lá.
porque a garota perdeu as memórias da melhor amiga dela e matou ela de novo. Ela nem lembra mais disso, não tem problema. Ela esqueceu disso. E a garota era uma filha da mãe, a garota estava usando ela desde o começo, nem considerava ela uma amiga, como ela considerava a bruxa lá. Então ela foi enganada desde o começo pela garotinha. Então, honestamente, não dá pra entender o drama aí, a outra toda mal e tal, ela perdeu as memórias da garota que era uma filha da mãe. É ótimo ela perder as memórias disso. Então não dá pra entender o drama da Elaine, ela toda dramática nesse episódio, enquanto tem vários outros aí, ela super fria com as situações. O que fez ela ficar tão dramática a situação ali de pessoas que ela mal conheceu? Tipo, ela acabou de conhecer a garota, passou nem um dia com ela. Poucos minutos ali, 1 hora com ela. Alguns gostaram e tal, alguns estão com raiva dela desde o episódio 3. Acharam o máximo aí ver ela sofrendo. Ok, mas eu só não vi sentido na coisa toda. Porque não bate com o modus operandi dela nos episódios em geral. Alguns consideram que o episódio 3 é a anomalia. É aquele episódio que ela tá mais fria em comparação a todos os outros, que ela ajudou um bando de gente. De fato. Realmente aquele lá é mais destoante. Mas esse tá destoando também no drama, porque em outros episódios mesmo ela não tava tão dramática. Esse é o contrário, o oposto do episódio 3, onde ela sai de fria pra mega dramática. Sem motivo que justifique pra mim, pelo menos. Então tá aí. Essa história é triste, com certeza, mas teria mais peso contada de forma mais devagar em uns 2 episódios, na minha opinião, com mais nuances ali. E também com algumas correções aí pra não soar tão estranha, no caso, essas alterações de personalidade da heroína principal. E ela querendo tirar o anel ali, essa parte me deixou furioso. Nossa, que garota burra! A outra com uma faca lá, perigando matar todo mundo, ela quer tirar o anel pra outra não quer fazer nada com ela. E é uma pessoa horrível, tava enganando ela desde o começo e tal, a garota não presta. Então, meu Deus, que coisa louca. Mas, bom, pra quem queria gore, um aspecto visual mais pesado, aí sim, esse episódio é bem mais explícito em comparação ao 3, mas analisando em geral, eu ainda acho o peso do episódio 3 bem maior que esse. Ah, sim, antes que eu me esqueça, nessa parte inicial tem isso também. No caso, a bruxa fala que vai fazer 18 anos. Ela saiu com 14, depois de se formar lá como bruxa. Então a gente já acompanhou 4 anos da vida dela nesses 9 episódios e ela tá com o mesmo design. A aparência dela não mudou em 4 anos. Eu achei isso muito bizarro. Não dá pra entender, deve ser preguiça da Star de fazer um novo design pra ela, alterar o design um pouquinho. Mas, sei lá, depois de 16 anos, deviam ter feito um design um pouco mais maduro pra ela. Ela continua com um design que lembra uma garota de 14 anos. Mesmo tendo 18, que coisa doida. E bom, é isso. Essa é a minha opinião. Comenta aí de vocês também. E o que acharam desse episódio em geral? Concordam comigo? Discordam de algumas partes? Discordam de tudo? Comentem aí. E é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Inscrevam no canal que não inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.